Demorou 3 semanas, mas a MotoGP finalmente está de volta. E esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. A temporada 2024 do Mundial de Moto Velocidade recomeça nesse fim de semana com o GP da Grã-Bretanha, prometendo um campeonato que ainda vai ser muito disputado. Por enquanto, a gente tem Francesco Bagnaia e Jorge Martin separados por só 10 pontos. A virada aconteceu lá no GP da Alemanha, que foi a última etapa antes das férias. O Martin vinha na liderança basicamente desde o começo do campeonato, apesar da boa sequência do Pecco, mas aí acabou jogando tudo pro alto em Sachsenring. Quando ele caiu já no final da corrida, estava na liderança, pressionado pelo Pecco, mas aí caiu e viu o italiano virar o jogo e abrir 10 pontos de vantagem. Como eu falei na semana passada, foi um momento terrível para o Martin perder a liderança do campeonato. Claro, nunca é bom perder a liderança do campeonato, mas a situação desse ano tem uma particularidade ali, porque além do Martin já estar acertado com a Aprilia para a temporada 2025, a própria Pramac está se divorciando da Ducati após uma relação de 20 anos. Eles assinaram ali para ser equipe satélite da Yamaha. Então tem esse complicador. O próprio Martin declarou que ele sente a Pramac sozinha, mais sozinha do que ela esteve nas últimas temporadas. A Ducati segue prometendo que vai cumprir o contrato, que vai dar apoio à equipe e ao piloto até o final da temporada, mas é aquilo que eu falei, né? Se fosse só o piloto saindo, é uma situação mais fácil de lidar. Mas quando você está perdendo a equipe inteira, a Ducati vai ter que ter alguns cuidados ali para evitar a transferência de algum tipo de informação mais sensível para uma equipe rival. Mas não é só isso que a gente vai ter nessa temporada. Apesar de a gente continuar esperando que o confronto, né, entre Martin e Pecco seja ali a tônica do campeonato. A gente ainda tem a expectativa por ver se o Marc Marquez vai conseguir vencer uma corrida, encerrar um jejum aí, que já tem cerca de 1000 dias, que faz muito tempo que ele não vence. Eu não diria que ele chegou perto em alguns momentos, mas ele tem sido um protagonista do campeonato, está constantemente ali na briga pelo pódio. Nas corridas que estavam ali mais marcadas, né, na expectativa de uma vitória para ele, que eram justamente Austin e Sachsenring, as coisas deram bem erradas, né? Na Alemanha ele teve uma sorte desgraçada e aí não conseguiu reverter, né? Ele reverteu porque ele saiu de um tombo muito feio para ir para o pódio, mas não conseguiu cumprir aquilo que todo mundo esperava dele. Mas ainda tem outras oportunidades ao longo do ano. Mas tem algumas outras coisas acontecendo ali, né? A gente tem, por exemplo, a expectativa em relação ao que vai acontecer com Honda e Yamaha. As duas equipes japonesas estão ali na lanterna da classificação do campeonato. A Honda é a última. Faz uma temporada um tanto quanto, eu diria que pior do que a Yamaha mesmo, porque a Yamaha, muito embora a performance não esteja lá essas coisas, a gente vê um clima de mais animação. A gente vê uma equipe que está relativamente satisfeita com o trabalho que tem feito, que entende que está na direção certa, né? Que entende que está tomando o rumo melhor para a YZR-M1. E o próprio Quartararo tem falado com mais animação, né? Ele já chegou a dizer que a tabela de pontuação não reflete o momento da equipe, não reflete a situação do campeonato. Então a gente tem essa expectativa de que as coisas voltem a funcionar. Mas a gente ainda não sabe. A Yamaha começou a temporada dizendo que sabia que não ia lutar nem por vitórias nem por pódios na primeira metade da temporada, mas que esperava ser uma desafiante um pouquinho mais combativa na segunda metade, brigando ali por top 5 e eventualmente até pelo pódio. A gente não sabe se isso vai acontecer, mas vamos ficar na expectativa, né? As duas fábricas japonesas contam com o máximo das benesses que estão previstas em regulamento, então elas podem, por exemplo, atualizar motor e a gente tem algumas coisas novas chegando aí dos dois lados. A Honda, por outro lado, ela sempre pareceu mais perdida nessa temporada 2024. Eles disseram várias vezes que tinham tomado o rumo errado, que não sabiam o que estava acontecendo, que as coisas que eles testavam, na hora que chegava na pista, não era a mesma coisa, então o clima ali não era dos melhores. Eles estão com a equipe fechada, porque eles anunciaram durante esse período de folga que o Joan Mir renovou o contrato, né? O Luca Marini já tinha acerto para 2025, mas agora o Joan Mir está renovado também, enquanto que na Yamaha a gente segue com uma posição em aberto, mas ela deve mesmo ficar com o Alex Rins, porque a Yamaha já tinha dito isso na primeira parte da temporada, que eles estavam negociando para renovar esse contrato. O Rins teve ali alguns momentos mais difíceis, se machucou, não participou do GP da Alemanha, ainda está pegando a mão dessa moto, né? Ele não estava plenamente confortável com ela, estava sendo derrotado pelo Fábio Quartararo no confronto
interno, mas é um piloto que a gente sabe que chama atenção, especialmente pelo que ele fez no ano passado, vencendo com uma Honda que já estava em crise. Não era nenhuma novidade as dificuldades de performance da Honda. Mas tem outras coisas também pra gente ficar de olho. E uma delas é exatamente essa dança das cadeiras, porque a gente ainda tem algumas vagas em aberto, majoritariamente nas equipes satélites, mas ainda tem alguma indefinição aí pela frente. Por exemplo, o Miguel Oliveira está com um futuro incerto, ele não foi renovado, ele ainda não renovou com a Trackhouse, né, não foi confirmado ali na equipe que ele tá, só que a equipe já falou que tinha um interesse em mantê-lo, só que ele também é alvo da Pramac, exatamente nessa união nova aí com a Yamaha. Só que a Pramac também está de olho em Fábio Di Giannantonio, aquele cara que no ano passado ninguém queria, mas que agora virou a bola da vez. O Di Giannantonio é alvo não só da Pramac e Yamaha, mas também a VR46 já deixou claro o interesse em renovar, e a Ducati não está mais interessada em perder nenhum piloto, né? Ela já perdeu 3, porque o Jorge Martin está indo para a Aprilia, assim como o Marco Bezzecchi, e o Enea Bastianini está indo ali para casa da KTM para correr pela Tech 3. Então ainda tem algumas coisas para serem definidas, como por exemplo, para onde vai Fermin Aldegger. Né? A Ducati já anunciou que ele vai subir de categoria, saindo da Moto2 para subir para a MotoGP, mas a gente não sabe qual é a equipe. Inicialmente todo mundo imaginava que seria a Pramac, porque a Pramac é a prioritária entre as equipes satélites, mas já que não vai mais ter Pramac, precisa ver qual vai ser o endereço do espanhol. Se eu tivesse que votar, eu diria Gresini, porque eu acho que Morbidelli ir para a VR46 ainda é uma opção interessante. Mas a gente não sabe. Só que ainda tem outras coisitas no grupo ali de Mundial de Moto Velocidade, porque a disputa na Moto2 está um tanto quanto melhor do que nos outros anos. A chegada da Pirelli teve um impacto super positivo na classe intermediária, mudou a dinâmica das corridas, deixou as corridas mais divertidas de assistir, mais combativas, e a gente tem um campeonato muito legal também, com o Sérgio Garcia liderando, mas ele com o Ayogura bem pertinho, numa temporada muito chamativa da MSI, que é uma equipe estreante, mas que está tirando proveito máximo da superioridade, até inesperada, do chassis Speed Up. A gente tem só 4 desses chassis, né? Que são os que estão com o MSI e os que estão com a equipe titular, a Speed Up. Só que apesar do mar de Kalex, que tem sido dominante nos últimos anos, é esse chassi italiano que está chamando mais atenção. Então tem uma disputa boa aí na Moto2 também pelo campeonato. E também não é só isso, porque a gente tem Diogo Moreira correndo na classe intermediária. No GP da Alemanha, ele foi um destaque muito, muito grande. Brigou pelo pódio, teve uma atuação maiúscula ali, ficou fora do pódio por muito pouquinho. Então resta a curiosidade de ver qual forma ele vai apresentar no restante da temporada. Lembrando sempre, a Moto2 é uma categoria muito difícil, exige adaptação e não vai ser nenhum fim do mundo se ele não voltar das férias no mesmo tipo de desempenho que ele teve no GP da Alemanha. Vamos com calma. Na Moto3 a disputa também é boa, mas é o campeonato que está mais dilatado em favor do líder. O Davi Alonso fez uma primeira parte de temporada excelente e está aí encaminhando para dar à Colômbia o primeiro título dela no Mundial de Moto Velocidade. Vamos ver se acontece. Agora me conta aí, o que você vai mais ficar de olho nesse restante da temporada? Ou para quem é a sua torcida nesse restante de campeonato? A gente se vê na próxima semana. Valeu!